Olá pessoal, tudo bem? Então eu tô aqui de volta ao meu cenário, conversa com a Nutri, sozinha, como podem ver, por enquanto passa a pandemia do coronavírus, eu vou voltar a gravar aqui, vou fazer inclusive uma série de vídeos que eu já vou explicar para vocês, mas sozinho, tá? Quando tudo isso passar, eu volto a trazer convidados pra gente bater papo juntos, mas por enquanto eu posso conversar com vocês, porque eu vou pedir para vocês colocarem as dúvidas de vocês nos comentários, sugestões, críticas, fiquem super à vontade para falar a opinião de vocês nos comentários, tá bom? Eu vou colocar esse vídeo tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? Para que ele alcance o máximo de pessoas possível. Como eu já expliquei para vocês, a minha missão aqui nas redes sociais é fazer com que as pessoas tenham acesso à informação confiável sobre nutrição, alimentação saudável e educação nutricional. Tá? E essa é a razão de eu ter decidido gravar essa série de vídeos falando sobre doenças crônicas não transmissíveis. Por quê? Porque infelizmente ainda existe um estigma com relação à nutrição, que nutrição é só para tratamentos estéticos, ou seja, ainda eu infelizmente escutei isso, não muito distante, recentemente, que a nutrição, são pessoas que querem emagrecer ou pessoas que querem ganhar peso, ou de repente se você está indo para academia porque você precisa de um nutricionista para ficar marombado e, desculpa o termo, mas não é isso. Tá? Nutrição pode e deve ser aplicada à estética, obviamente, mas a nutrição é uma ciência muito ampla e ela vai muito além disso, tá? E o que eu quero falar com vocês? Eu quero falar com vocês sobre as DCNTs, que são as doenças crônicas não transmissíveis, como eu já falei. Por quê? Porque são doenças que exigem um tratamento continuado. Tá? E as doenças crônicas exigem, em sua grande maioria, o suporte do profissional nutricionista, porque precisa de uma nutrição adequada para que essa pessoa mantenha a doença controlada, já que, como a gente chama de doença crônica, justamente porque não tem cura, tem tratamento. Então, o profissional nutricionista é um profissional que, sim, trata esses pacientes com essas doenças que precisam de suporte continuado, tá? E eu quero começar por uma das principais, onde a nutrição é fundamental, tá? Um desequilíbrio na alimentação pode trazer grandes prejuízos para essas pessoas, que são as pessoas portadoras do diabetes mellitus, tá? E aí é o seguinte, existe alguns tipos diferentes de diabetes. Existe o diabetes tipo 1, tá? Ele é mais típico em crianças e adolescentes. Normalmente, as pessoas portadoras do diabetes tipo 1, elas são insulino dependentes, ou seja, depende da aplicação de insulina, tá? E aí isso faz com que, além de ela precisa ter uma orientação muito adequada com relação ao uso da insulina, e aí também precisa de uma alimentação adequada, porque se ela aplica a insulina de forma errada, em quantidade errada, ela pode ter uma hipoglicemia de rebote, né? Então assim, a insulina precisa estar muito adequada ao que aquela pessoa vai comer.
né? Então, o nutricionista é o profissional que vai ensinar essa pessoa, às vezes, a fazer uma contagem de carboidratos, por exemplo, né? Porque o que é a insulina? A insulina é o hormônio, né, que o pâncreas de uma pessoa saudável, o pâncreas produz esse hormônio. Nos diabéticos ou o pâncreas não produz, ou a produção é insuficiente, né? Então, aí às vezes a pessoa tem que tomar uma medicação para estimular a produção da insulina, ou toma a insulina sintética diretamente, tá? E aí a insulina é o hormônio que vai pegar a glicose, o açúcar no sangue, né? E levar ali para dentro da célula, tá? Então é importante que a quantidade de carboidrato que eu consumo esteja alinhado à quantidade de insulina, né? E vice-versa. E temos também o diabetes tipo 2, que aí o tipo 2 ele é aquele que aparece mais com a pessoa na idade adulta, né? Principalmente ali depois dos 40 anos, tá? É a idade onde começa uma incidência maior. Tem também diabetes gestacional, que aparece em gestantes, né? Obviamente. E normalmente, se bem tratado, bem cuidado, após o período gestacional, esse diabetes costuma desaparecer. Tá? E tem alguns outros tipos mais raros, né, que eu não vou citar aqui, mas também existe outros tipos mais raros de diabetes, tá? Então, assim, a nutrição, uma boa alimentação, uma boa orientação, uma boa educação nutricional é o próprio tratamento, na verdade, quando se trata do diabetes, tá? É fundamental. E o nutricionista é a pessoa especializada para fazer isso, para orientar o paciente a ter uma alimentação, a fazer uma educação nutricional com esse paciente para que ele realmente compreenda a importância de ter uma alimentação adequada. E aí a gente precisa destruir alguns mitos quando a gente faz essa educação nutricional com o paciente diabético. Porque muitas vezes o paciente chega com uma lista gigantesca de alimentos que ele supostamente não pode consumir. Por mitos construídos aí pela sociedade no decorrer dos anos, e às vezes porque ele até escutou de alguém que ele confia que ele não poderia comer aquele alimento, e aí ele pôs na cabeça que ele não poderia comer aquele alimento, como é o caso das frutas, por exemplo. É muito comum o paciente chegar para mim e dizer: não, doutora, eu não como melancia. Por que você não come melancia? Eu pergunto. Você não gosta? Não, é que eu sou diabético, né? Não pode, a melancia é muito doce. Falei: e quem diz para você que você não pode comer melancia, né? Então, assim, é um estigma com relação às frutas, né? Precisa ser acabado com isso. O paciente diabético tanto pode quanto deve comer frutas. O doce das frutas é totalmente diferente, né? A resposta do nosso organismo. Então, você que é diabético, você pode comer frutas, tá bom? Precisa de orientação, já sabe. Fala com o Nutri, tá? Outro mito que eu quero trazer aqui para vocês é a questão do açúcar mascavo. Às vezes o paciente chega e diz: então, doutora, eu consumo aquele açúcar pretinho, aquele pode, né? Não pode, tá? O açúcar mascavo, ele é realmente mais saudável se a gente for pensar numa mudança de hábitos para uma pessoa saudável. Tá? Ele tem mais vitaminas e minerais do que o açúcar refinado, então obviamente que é melhor, mas não para o diabético, tá? Para o diabético, açúcar é tudo açúcar, não vai mudar, tá? Então o diabético realmente precisa substituir o açúcar por um adoçante dietético, de preferência de origem natural, tá? Mas açúcar não pode, nem mesmo o mascavo, tá bom? Arroz branco, carboidratos, pode,
Pode, por que que pode? Porque eu não posso dizer que não pode. É assim, a gente vive num país com uma desigualdade social gigantesca e existem pessoas que não vão poder consumir alimentos integrais, porque infelizmente, novamente, alimentos integrais são mais caros, tá? Então, eu preciso adequar, tá? A dieta do meu paciente à situação socioeconômica dele, tá? E não só a situação socioeconômica também, não vamos ser hipócritas. Tem também a questão de gostos, né? Às vezes a pessoa até tenta, ela tem condições financeiras e tudo mais, ela tenta consumir o arroz integral, mas não vai, não desce. E aí o que a gente faz? Bom, a gente tem que adequar, esse é o nosso papel como nutricionista, como profissional, é adequar, porque cada pessoa é diferente, ninguém é igual a ninguém, então o que a gente faz? A gente tem que adequar, e é isso que eu faço, adequo a dieta à realidade do meu paciente, seja ela socioeconômica ou seja ela uma questão de gosto particular, tá? Então o que a gente faz? O que não é recomendado? É o paciente colocar um prato enorme de arroz branco, ou então colocar arroz branco, batata inglesa e farinha de mandioca no feijão. Aí não é legal, porque aí eu vou aumentar demais a carga glicêmica, porque eu estou colocando uma quantidade muito grande de carboidrato no meu prato. Então isso não é legal. Então assim, mas se a gente compor um prato bacana, com uma pequena porção de arroz branco, uma salada caprichada, um feijão, porque o casamento perfeito aí é o feijão e arroz, tá? Uma porção de proteína, pode ser ovos, peixe, carne, frango, tá? Essa composição que o nosso corpo vai responder melhor, tá? Então assim, só o arroz branco não é legal, mas se a gente fizer a combinação certa, não tem problema nenhum consumir, tá bom? De modo geral, né, eu acho que é isso que eu queria falar sobre o diabetes. É importante que você adoce as bebidas, os sucos, cafés, né? Suco, eu particularmente recomendo que você prefira comer a fruta do que tomar suco, né? Mas se por acaso for consumir, prefira, tá? Consumir o suco com adoçante ou mesmo puro, café a mesma coisa, ou com adoçante ou puro, tá? E aprenda a ler rótulos, ler rótulos na hora de comprar produtos, principalmente para diabéticos, é imprescindível, tá bom? E se você precisar de ajuda, tiver dúvidas, procure um profissional nutricionista. E se a sua dúvida eu puder responder aí nos comentários, é só perguntar, coloca nos comentários, envia um direct, né, que eu tô aqui para ajudar, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo, onde eu vou falar sobre hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, tá bom? Nos próximos vídeos eu vou falar também sobre câncer, sobre dislipidemias e sobre doenças respiratórias, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.